Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui fazendo mais uma entrevista, graças a Deus. Entrevistas essas que têm sido muito bem receptivas pelo meu público, as pessoas que têm assistido têm dado um feedback muito legal, com vários profissionais que eu tenho feito ultimamente, dentro da área de dependência química, outras pessoas não. Então a repercussão está sendo muito legal e eu estou colocando aqui no meu canal do YouTube essas entrevistas para divulgar para vocês e para vocês compartilharem e passarem para as outras pessoas que vocês quiserem, ok? E hoje eu estou aqui, nós vamos fazer uma entrevista muito legal com o meu grande amigo Manuel. Manuel é psicólogo, especialista em dependência química. Nós nos conhecemos já há quantos anos, Manuel? Uns 10 anos? 10 anos. Uns 10 anos, mais ou menos. É um grande amigo, é um parceiraço que manja muito de dependência química, conhece muito da adicção, trabalha diretamente com os pacientes dele relacionado a isso. E hoje nós vamos falar um assunto extremamente importante, que é sobre a questão da codependência. Para quem não sabe, a codependência é a doença da família relacionada a vivenciar o sofrimento do familiar que é doente, que é adicto, entendeu? Então nós vamos falar de diversas formas a questão da codependência, não só de uma linha tradicional. O Manuel vai trazer muitas informações aqui, que com certeza vai agregar conhecimento para a gente e que vai mostrar para vocês que o codependente também precisa ser tratado. Então, Manuel, boa tarde. Boa tarde, Obrigado pela sua presença aqui. Para mim é uma grande satisfação, é uma honra, uma pessoa tão influente, tão importante nessa área que a gente trabalha. E eu quero que você faça suas considerações iniciais, falar uma boa tarde para o pessoal e vamos falar da codependência. Sim, obrigado, né, Nelson, pelo espaço, certo? Eu agradeço aí nessa credibilidade que você está dando para mim. Não, certo? mas você merece, e você é o cara. a todos aí, né, também, né, meu boa tarde, tá? E eu acredito, né, que as informações, né, que nós vamos conversar aqui hoje, que eu acho de extrema importância, principalmente nessa área da dependência química, que eu já venho atuando há mais de 14 anos. É um bom tempo. E eu venho acompanhando e vejo, né, realmente que o fato, né, a questão da dependência química, ela está muito mais, certo, ligada, certo, ao núcleo, né, familiar, certo, que ela causa mais danos no núcleo familiar do que propriamente dito assim, né, diretamente com o dependente, certo? E também aquela questão, né, o dependente químico ele tem uma família, certo? E por outro lado ele também, certo? Entendeu? É um familiar. Certo? Então, às vezes a gente trabalha a questão da dependência química, certo? Focando única e exclusivamente a doença, certo? E esquece que esse dependente químico, ele também, certo? Ele vem de uma família. Ele também pertence a uma família, certo? Então ele também pode ser um codependente, ele pode ser também vítima da doença da codependência antes da dependência. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo, certo? Um olhar mais, certo? Que a gente chama, né, de constelação, olhar mais a família como um todo, certo? E posso dizer, né, menos a doença, certo? Que a doença ela pode ser uma consequência, não uma causa. Então é justamente esse tipo de informação que a gente quer passar para vocês hoje aqui. Muito legal, muito legal. Então, Manuel, da sua experiência, né, que você já trata isso já há mais de 14 anos, que é um pouco mais do tempo que a gente se conhece. Como que você vê essa questão, primeiramente, da dependência, como é que você está vendo a questão da dependência hoje, e em paralelo a questão da família, como é que, na sua visão, dentro da tua experiência, que é muito vasta, você está acompanhando tudo isso, o que você pode passar? Uma definição até para quem está assistindo, que é um pouco leigo a respeito sobre codependência. Sim. O que a gente pode adiantar, né? Certo? A dependência química hoje, né, no dia de hoje, ela já está assim, recebendo uma abordagem muito mais intensiva, certo? Nós já temos muito mais, certo, aparelhos, certo, trabalhando em relação, já temos muito mais conhecimento. Apesar da dependência química ser uma doença nova, certo? Ela foi reconhecida, né, pela Organização Mundial da Saúde na década de 80, certo? Então, quer dizer, é bem recente, certo? Nós já temos bastante conhecimento a respeito dela, né? Certo?
E também já temos bons tratamentos. Tá? Só que ainda, né, pelo que eu vejo, pela minha experiência, né, no tratamento, certo? Ainda está um pouco aquém, certo? Acho que muito mais coisas poderiam ser feitas, certo? Se tivesse um olhar mais amplo, certo? Não olhasse só para a questão doença, certo? Não olhasse só para a questão danos físicos, só para a questão danos sociais, certo? E psicológicos. E psicológicos, é lógico, né? Certo? Que a gente fala, dependência química, né? É uma doença que, né, vamos dizer, o primeiro quadro que se instala, certo, na pessoa, certo, é a questão psicológica, né? Ela afeta o psicológico da pessoa. Com o tempo, ela vai afetar o físico, certo? E vai se externalizando. Né? Mas o importante para nós é saber, certo? Tentar conhecer um pouco mais, certo? A família, né? Quem está por trás, certo? Do dependente, certo? E no tratamento é fundamental. Eu prezo muito isso, né? Eu faço questão de conhecer a família do dependente, certo? Porque às vezes o codependente, como a gente diz, né? Que é a família, certo? Ele traz muito mais informações do que o próprio dependente. Certo? O dependente, às vezes, ele tem mais informação, certo? Da questão doença, né? Da questão momento, certo? De como ele estava e como ele está, certo? No momento do tratamento. E a família não, a família já pode trazer alguns dados importantes para que a gente possa redirecionar esse tratamento. Por isso que eu acho importante hoje que o tratamento para dependência química não seja uma questão assim padronizada, certo? E sim mais personalizada, certo? É lógico, a gente tem que usar algumas técnicas, certo? Que é conhecida, certo? E é bastante eficaz, certo? Nós sabemos disso, certo? Só que a gente tem que personalizar essas técnicas para a necessidade do paciente, certo? E é lógico, eu acho fundamental esse suporte da família, certo? Quando a família se compromete, certo? Quando ela recebe a abordagem e a orientação adequada, certo? E ela se compromete, certo? A fazer parte do tratamento do dependente, os resultados são muito melhores e bem mais eficazes. Manuel, a questão da família que você está enfatizando bastante, né? Como é que está sendo, tem uma porcentagem hoje em dia de codependentes que a gente possa dizer que existem hoje a nível, pelo menos de Brasil, mais ou menos uma média de 30%, 40%, mais ou menos, de famílias codependentes, partindo até de um princípio que cresceu muito a dependência química hoje em dia? Infelizmente nós não temos. Certo? Nós não temos esses números porque a codependência ela nunca foi vista como uma doença. Infelizmente. Propriamente dita, né? Certo? Só que assim, né, nós que trabalhamos com isso, a gente reconhece a codependência como uma doença. É verdade. Certo? Entendeu? Porque ela traz muito mais consequências, certo? Do que propriamente a dependência química. Né? A gente coloca, né? A gente enfatiza sempre isso. Certo? Para o dependente químico, certo? O consequente direto é a droga. Certo? E para o familiar, certo? Para o codependente, qual que é o consequente direto? É o dependente. É o dependente. Certo? Então, a gente tem que ter esse olhar, certo? Mais crítico, certo? De olhar para a família também, que ela também faz parte desse contexto, né? Desse núcleo, desse contexto, né? Não ignorar, porque é muito cômodo, né? Se nós profissionais não tivermos essa visão crítica e não tentarmos passar, certo? Entendeu? Isso para a família, né? A família acaba ficando numa zona de conforto, certo? A gente achando que o único responsável, certo? Pelo êxito, né? Pelo resultado positivo do tratamento é o dependente. Tá? Exatamente. Só que não, né? Nós sabemos disso, né? Inclusive a gente já tem abordagens, né? Certo? Que já são praticadas em outros países, certo? Que são as chamadas intervenção orientada, que eles vão até além da família, né? Por quê? Porque a gente partindo do pressuposto que o homem ele é um ser sociável, certo? Então ele vive em sociedade. E nós não podemos resumir a socialização do homem única e exclusivamente à família, certo? Porque a socialização do homem ela vai mais além, certo? Nós temos a questão da família, nós temos a questão do trabalho, nós temos a questão certo, das redes sociais, né, que hoje, certo, já faz parte da nossa vida, não tem como ignorar,
certo? Entendeu? Então, numa abordagem mais, que a gente chama, né, orientada, a gente tem que pegar todo esse núcleo, certo? A gente tem que procurar convocar todos que fazem parte, certo, da vida daquela pessoa. Sem dúvida. Certo? Então a gente vai mais além da família, certo? Entendeu? Então a gente vai com a família, com amigos, certo? Com parentes próximos, certo? Com colegas de trabalho, com vizinhos, certo? Porque às vezes o vizinho passa a ser uma peça importante, é verdade, certo? Na vida da pessoa. Certo? Às vezes o vizinho conhece a pessoa desde que nasceu, certo? São vizinhos há muitos anos. Então essa pessoa ela tem uma certa influência, um certo papel dentro, né, do núcleo familiar. Então, digamos, Manuel, não querendo te interromper, que a questão de família é muito ampla. É muito mais ampla do que a gente não imagina. É só os familiares dentro de casa, né? Não Quer é dizer, só aquele cônjuge nuclear que a gente fala. Exatamente. Então, se for casado, é a esposa ou é o marido. Sim. Se for filho, dependendo da idade também. Se tiver os pais vivos, tios. Sim. E os vizinhos que podem ser considerados assim já amigos de muitos anos. Sim. E aí também faz parte dessas abordagens. Exatamente. Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Às vezes a pessoa convive mais com os colegas de trabalho do que com os próprios familiares. Até porque a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa, né? Exatamente. Certo? E a gente pode até além, certo? A gente pode até além, se a gente conseguir, certo? Mais informação, a gente pode até além. O que conseguir, vamos, né? Certo? O que a gente conseguir para trazer, né? Certo? Vamos dizer assim, né? Para compor, certo? Exatamente. Essa força-tarefa que a gente precisa, né? Porque é uma doença extremamente complexa. Exatamente. Certo? A dependência química hoje ela é conhecida como uma doença multifatorial. Então ela não tem só a droga, certo? Então, como que fator tem? Desencadeante. Quais são os outros fatores? Sim, tem os fatores sociais, fatores ambientais, certo? Nós sabemos hoje, já se conhece, né? A ciência, a medicina já se sabe, já se conhece, certo? Um fator genético, certo? Já está se estudando, certo? E cada vez está se aprofundando mais, certo? Nós temos essa questão da hereditariedade, certo? Entendeu? Das probabilidades, né, de filhos, de pais dependentes, né? Quais são, certo? A probabilidade que ele tem de desenvolver, certo? Então, quer dizer, não basta só trabalhar a doença, né? Então a gente tem que ir mais amplo, né? Então a gente tem que usar todos os recursos que a gente tiver. Exatamente. Agora, Manuel, vamos levantar umas características aqui. Quais são as questões, assim, as características básicas do codependente, clássicas até, vamos dizer assim, porque parece que o que a gente observa é que eles querem fazer tudo, né, pelo dependente. Quer dizer, eles assumem, né? Eles assumem. Quer dizer, como é que são essas características clássicas da codependência? Dá para citar algumas aí? Sim, né? O que eu vejo assim, né? Uma das principais, né, características, né, do codependente, certo? É que ele se sente responsável, certo? Entendeu? Pelo dependente. Certo? Uma das principais, ele se sente responsável, certo? Entendeu? Apesar da gente levar informação, né, com o tempo, a gente conseguir passar para ele que ele não tem, certo? Toda essa responsabilidade que ele acha que tem, certo? Mas ele assume o papel, certo? Ele assume o papel do dependente, certo? O papel no núcleo, né? Vamos dizer, no grupo familiar, ele assume aquele papel como se o dependente estivesse incapaz, né, de fazer, certo? E ele toma a frente, certo? Ele toma a frente, ele assume, no caso, se o dependente for o marido, certo? A esposa assume esse papel, certo? É como se a esposa vestisse as calças do marido, certo? E ela passa a ser o homem da casa. Ela passa a direcionar e tudo vem para ela. Comandar tudo. Sim, ela entra no comando. Certo? Entendeu? E se for o contrário, né? Se o caso o dependente é a mulher, certo? Que hoje já está mais em evidência também, certo? A dependência feminina, né? A dependência da mulher, certo? Entendeu? Aí é o homem que assume esse papel, certo? Ele assume o papel, né? Certo? Que ela deveria estar fazendo, ele assume o papel da mulher, ele assume o papel de mãe, certo? Às vezes ele passa, né, certo, a se sentir responsável, né, pela parte afetiva, sim, certo, dos filhos, né? Entendeu? Tudo isso no sentido de, certo, dar um pouco mais de conforto para o dependente.
Como é que é esse conforto? Porque conforto é uma força de expressão. É uma força de expressão. No caso, assim, de desligar mais o dependente, deixar o dependente mais, certo, distante possível. Por quê? Porque dá uma impressão de que tudo que ele faz dá errado. Aham, Tá? entendi. Então, tudo que ele faz dá errado. Então, o que nós vamos fazer? Dar um mínimo vamos dizer assim, de tarefa, certo? Ou de situações para que ele se envolva e a gente consiga evitar danos. Entendi. Certo? Agora você falou quando é o marido, quando é a esposa. E quando é o filho? Também, certo? Aí o filho acaba assumindo, certo? Eu mesmo já acompanhei casos onde a dependência química, certo? Ela estava entre o pai e a mãe. Ambos eram dependentes químicos. Nossa Senhora. Aí agora você imagina um filho, Meu certo? Deus. Assumindo esse papel. E com uma predisposição também, futuramente. Sim. Só que é um dado importante, né? Certo? Quando a dependência química é bem acentuada e a família já sofre, certo? Há algum tempo disso, o filho tende a desenvolver uma certa aversão pela substância química. Isso é muito importante, certo? gente. Entendeu? Prestem bem atenção no que ele está falando. Ele tende a desenvolver uma aversão, certo? Por quê? Não porque ele não tem contato com o químico, certo? Porque ele desenvolve uma aversão pelo aquele comportamento do dependente, certo? Então, tudo aquilo que o dependente faz, certo? Passa a ser uma coisa terrível para ele. Então, ele não quer repetir, ele não quer fazer igual, certo? Então, ele assume um papel, certo? Que a gente chama de a responsabilidade dele de consertar tudo aquilo. Sim. Agora você imagina, certo? Um adolescente, um adulto jovem, ou mesmo uma criança, vivendo num ambiente, certo? Sim. Desse. Uhum. E quando os pais têm um ou mais filhos adictos, como é que é isso? Sim. Já acompanhei casos assim também, certo? Da família, certo? Ter 4 filhos e os 4 serem adictos. Os 4 filhos? Os 4 filhos serem adictos. Misericórdia. Certo? Aí quando eu comecei a trabalhar com essa família, lógico, quem me procurou foi a mãe, a esposa. Certo? A esposa me procurou, certo? Mas o problema dela era com a ausência do pai, porque ela não estava dando conta sozinha. Certo? Então ela me procurou. A ausência do pai, olha que fator importante. Certo? E ela desenvolveu um quadro depressivo, certo? Da qual ela já estava sendo tratada com medicações, certo? Porque ela se sentia culpada. Nossa, certo? Essa é uma das características. Ou seja, né? Ela errou. Em algum ela ponto é culpada porque ninguém está prestando assistência, certo? E os filhos são adictos. Sim. Essa é uma das principais características, né? Voltando a culpa, né? Certo? Entendeu? Por ter errado em algum ponto. Aonde foi que eu errei? Entendeu? E, certo? Vamos revisar, né, um pouquinho essa família, certo? Um filho, o filho mais velho, com 38 anos, mais velho. O filho, vamos dizer... Segundo, vai. O segundo, na escala, né? Certo? 38, 34, 28 e 20 anos. Certo? Meu Deus. O de 32 anos, certo? É lógico, depois de várias internações, ele, certo, já está um pouquinho mais equilibrado, certo? E no outro extremo, o de 20 anos, certo? Já ficou 3 anos na Fundação Casa. Meu Deus do céu. 3 anos. 3 anos na Fundação Casa. Portando flagrante de químicos, sim, traficando, sim, alguma coisa assim. Já no tráfico, certo? Entendeu? Meu Deus. E os outros 2, praticamente sem trabalho, em casa o dia todo, certo? E inativa mesmo da dependência, certo? Então, quer dizer, o mais velho já estava num processo de recuperação, aquele processo que a gente chama de processo bumerangue, né? Que o Nelson conhece muito bem, né? Aquele que vai e volta. É verdade, certo? É verdade. Mas está conduzindo a vida. E o mais novo, certo? Tinha acabado de sair, né, da Fundação Casa, saiu com 18 anos, né? 18, 19 anos, 20 anos, certo? Mas aí a mãe preocupada, né, com um possível retorno dele, né? Na fundação. Ou da vida, crime, e né? como que ele já não era primário, não é mais primário, né? Certo? Então ela resolveu buscar ajuda. Né?
entendeu? Mas ela foi buscar ajuda, interessante, né? Para a depressão dela, porque ela foi encaminhada para o médico. Ah, tá. Certo? Mas aí, certo? Na entrevista inicial, ficou claro, certo? Entendeu? Que a depressão dela é secundária, né? O problema dela primário é a codependência. É a codependência. Certo? Entendeu? Então não tem como a gente negar e ignorar que a codependência né, é uma... E o marido, Manuel? Não participou em nada desse processo? Não. Eu conheci o marido depois, é lógico, né? Que eu obviamente, porque certo? Entendeu? Para participar também do processo. Aí ficou evidente também o quê? Certo? O marido, certo? Com problema de alcoolismo. Ah. Certo? Ou seja, ela estava sozinha. Sozinha. Literalmente sozinha. Literalmente sozinha. Querendo cuidar de 5 adictos e se sentindo culpada pelos 5. Exatamente. Certo? Então, esse é um dos modelos, né, certo? De constelação familiar que a gente recebe, né, nos consultórios. E aí eu trabalhei nessa pessoa, trabalhei com ela, certo? É lógico, a princípio, certo? A questão da depressão dela, né, a origem da depressão dela, aí ela aceitou bem, certo? E aí começamos a trabalhar a questão da codependência, a questão dessa culpa, certo? E o que ela poderia fazer, sim, entendeu? A não ser, certo? Trabalhar em benefício dela mesma, certo? Para ela se fortalecer, certo? Certo? E eu tive a oportunidade de conhecer 3 dos filhos dela, né? O de 20 anos, o de 32 e o de 34. O mais velho eu não conheci. Certo? O mais velho, o filho mais velho dela, já está morando em São José dos Campos. Certo? Já está mais afastado, então eu não tive a oportunidade de conhecer. Certo? Mas os outros tudo aí encaminhei. Fiz os encaminhamentos, as orientações e fiz o encaminhamento. Certo? Hoje, certo? O contato que eu tenho com ela é que ela está morando em Recife. Certo? Já não está mais em São Paulo, o marido aposentou. Certo? E foram para Recife. O filho mais novo, de 20 anos, está com ela, lá em Recife. Certo? E pelo relato dela, está bem, certo? Entendeu? Está frequentando grupos de DNA, ela está frequentando grupos de codependência. Isso é imprescindível, entendeu? Gente. O marido não quer nada, certo? Porque ele fala que ele não tem problema, e é comum isso, né? Certo? É o orgulho, dentro desse quadro da doença. É o orgulho, né? E a gente espera, né? Certo? Entendeu? Isso é um dos casos, né? Das centenas de casos que eu já recebi em consultório. Certo? Recentemente eu fui, né, procurado por uma mãe que está com um filho de 16 anos e ela também não sabe o que fazer. Certo? O filho está entrando aí, né, no uso e ela não sabe o que fazer. Eu falei, tudo bem, mas e seu filho, como é que é? Ele aceita alguma coisa e tal? Nós sabemos, né? Nós sabemos que com o adolescente é bem mais difícil, né? Por quê? Porque o adolescente ele ainda não teve perdas, certo? E uma das características da doença da dependência química são as perdas. É verdade. Certo? Então ele não teve perda, ou seja, ele nem começou a ganhar ainda. É verdade, está começando agora. Entendeu? Como que ele vai chegar no consultório e vou falar para ele do que ele vai perder? Certo? Então não dá. Aí eu consegui, né, trabalhar com ela e falar, então vem você. Certo? Vem você, certo? Vamos fazer as orientações, certo? Vamos tentar identificar aqui, né, o nível, né, de codependência, tá? Perguntei para ela se ela conhecia, se ela já tinha ouvido falar sobre codependência, certo? Ela falou que não, certo? E vamos iniciar um trabalho, certo? Aí depois nós vamos tentar abordar o filho dela. Agora, você falou a questão que ela não tinha noção do que é uma codependência. Pela tua experiência, as famílias têm noção do que é dependência química? Não. Eles têm noção do que é o uso de droga. Aí já é diferente, certo. Né? Mas, uma coisa é diferente da outra. Mas a noção da dependência química ou do uso da droga como uma doença, certo? A maioria que chega no consultório, a maioria que chega, né, nos centros de tratamento, pelo menos por onde eu passei, por onde eu já atuei, eles não têm essa noção. Né? Eles não têm esse conhecimento da dependência química como doença. Infelizmente, né, mano? Infelizmente. Certo? E muito menos, certo, como doença e tratável. Sim. Certo?
Porque hoje nós sabemos que a dependência química, tá, ela é uma doença, certo? Ela é uma doença crônica, certo? Progressiva, certo? É uma progressão para pior, certo? Ela progride para pior, certo? Porém, ela tem tratamento, e os tratamentos são bastante eficazes, certo? Só que o tratamento não pode se basear única e exclusivamente na abstinência. Certo? Sem dúvida. A abstinência tem que ser vista como um pré-requisito para o tratamento, certo? Não como, certo, o tratamento em si. Entendeu? Então tem que ter esse tipo de abordagem, tem que passar esse tipo de informação, que não basta estar, certo, abstêmio do uso, certo, que já está resolvido o problema. E agora tem a questão do seguinte, com tanto que se fala de drogas, né, que a gente vê noticiários todos os dias, aumento do crescimento de consumo, agora com a crise no país aumentou casos de alcoolismo, a gente sabe disso, né? Como que os pais, com tantos recursos que nós temos hoje em dia, não sabem o que é uma dependência química? Quer dizer, então existe ainda aquele conceito de que o usuário é um sem vergonha, o usuário é um nóia, o usuário é um fraco, defeito de caráter, certo? Entendeu? Ainda esse conceito ele é muito forte aí, certo? Ele é muito forte, tá? E, então isso é que nos traz dificuldade, certo? Exatamente. Entendeu? É aquele conceito de que a pessoa não sabe beber, não sabe usar, certo? Não tem controle, certo? Mas nós que somos, né, profissionais da área, nós sabemos, certo, que outro fator da dependência química é a falta de controle, certo? A pessoa ela só é considerada dependente, certo? Uma boa definição, a partir fica do importante. momento, certo, em que ela não tem controle mais sobre, certo, o uso. Independente do que seja. Independente do que seja, independente do tipo de droga, certo? Isso aí também, certo? Nós temos que ser bem claro, né, que nós temos as drogas químicas e as drogas não químicas, certo? Vamos especificar. Certo? As drogas químicas são aquelas substâncias psicoativas, né, que a pessoa precisa, né, ingerir ela, né, de alguma forma, né, administrar de alguma forma, certo, no organismo, para que ela provoque alterações. E as drogas não químicas são aquelas que estão aí, certo? Entendeu? Que são, certo, as compulsões, certo, por compra, por sexo, por jogo, certo? A internet agora a também. internet agora, né, que é um fato interessante, né, que também está sendo visto já de uma outra forma, certo? Entendeu? Que foi um recurso, né, que veio para auxiliar, certo? Só que quando ele pega, né, essas pessoas predispostas, quando a gente fala predisposta, certo? É para drogas químicas e drogas não químicas. É verdade. Certo? Então a gente não pode ficar específico só nas substâncias químicas, né, psicoativas. É verdade. Certo? Que as drogas não químicas elas também são psicoativas, certo? Só que a forma de administração dela é o quê? É através da visão, do visual, certo? Através do ambiente, entendeu? São fatores ambientais, por exemplo, um cassino, certo? O que tem para se ver num cassino? É o vício do jogo, né? Certo? É o vício do jogo, certo? Ali só se joga, certo? Não tem muito o que se vê ali, certo? Nas compras, certo? Qual a satisfação que a pessoa tem de comprar, certo? Entendeu? E são as compulsões, né? Que se tornam o quê? Obsessões. Obsessões. Certo? Ou seja, a pessoa só passa a pensar naquilo, certo? E vai buscar recursos. E esses recursos vêm de quê? Certo? Ou de onde? Entendeu? Às vezes vem do próprio dependente, mas, certo? É aquela coisa, né? Para você ter recursos, você precisa ter fonte. É verdade. Certo? E uma das causas, né, que a dependência química traz é justamente isso, certo? É esse afastamento das fontes, certo? A pessoa acaba perdendo emprego, certo? Que é uma fonte de renda conhecidíssima. São as perdas, certo? Né? Que são as perdas, certo? Aí ele começa a fazer o quê? Usar recursos da família, certo? Sim. Ou redirecionar recursos que seriam para a família, ele começa a redirecionar, certo? Para a busca desse prazer imediato. É verdade. Entendeu? E a família começa a sofrer essas consequências, né? Certo? Dessas perdas e começa a desenvolver comportamentos também, certo? Que acabam trazendo danos para a família também.
E esses casos também, muitos casos desses também, dos não químicos, também podem causar uma internação, né? Sim, Pode, sim, né? nós temos casos de internações, certo, por dependentes hoje da internet, dependentes de jogo, De dependente trabalho, de de trabalho, sexo. certo, que é os workaholics, dependente de sexo, É verdade. entendeu? Nós temos também, certo? Já tivemos lá no centro de tratamento, certo, pacientes internados, certo, por essas compulsões. E é complicado isso, né, gente? Sim. Hoje em dia, eu chamo isso, Manuel, dos vícios do mundo moderno. Exatamente. Né? Porque há uns, sei lá, quantos anos atrás aí, 30, 40 anos atrás, era mais o químico, né? Era mais o Álcool, maconha, Sim. tal. E hoje em dia, além das drogas alucinógenas, tem outras drogas que já estão vindo por aí, e mais essas compulsões. Sim. Né? Sim. Agora, pegando na questão de internação, na questão da codependência, Manuel, como que a família reage quando vê que o familiar tem que ser internado? O familiar aceita, não aceita, a família aceita, não aceita, existe um trabalho com a família diretamente ou a família aceita esse tratamento? Como é que é isso? Em caráter de internação. Existe assim, né, uma reação negativa muito forte. No primeiro momento, dificilmente a família aceita. Entendeu? A família ela sempre questiona se não tem uma outra forma de tratar, se não pode tratar dele em casa, certo? Entendeu? Se não pode tratar com medicações. Não, a medicação ela é um dado importante, né? Um fator importante no tratamento. É verdade. Certo? A medicação é fundamental, certo? Principalmente nos primeiros dias. Né? Só que nós sabemos que essa doença, por ela ser uma doença multifatorial, não dá para se tratar só com medicação. Certo? Então, dependendo vamos dizer assim, né, do nível, do grau, né, da dependência, certo? É necessária uma intervenção, certo? Num recinto fechado, que a pessoa fique, certo? Fechada, certo? E às vezes a família vê isso, certo? Pela questão da codependência, né, e o fator culpa, certo? A família ela tenta minimizar a situação. Certo? Ela tenta dizer que não é bem assim, que no momento o familiar não está precisando, né, desse tipo de intervenção, certo? E que vai tentar, certo? De uma outra forma. Então existe essa resistência mesmo no primeiro momento. Sim. Certo? Mas depois aí que entra o nosso trabalho, certo? De realmente mostrar para o familiar, certo? Qual é o objetivo dessa internação, certo? O que se pretende nessa internação, certo? Que a internação para dependência química não é só para trabalhar a questão da abstinência. Exato, certo? desintoxicação. Não, só desintoxicação. Não, é trabalhar também, certo? As informações, passar as informações de orientação, quebrar, né, o que a gente chama de mecanismo de negação. Exatamente. Certo? Que é muito forte. Certo? E esse mecanismo de negação, ele vem tanto por parte do dependente, certo? Como por parte da familiar. Então é muito comum a gente ter esse tipo de resistência no primeiro momento. Tá. E tem famílias que a gente... Quer um pouquinho de água? Aqui. Pode pegar aí. E tem famílias, né, Manuel, que a gente sabe que até, mesmo quando a pessoa interna, tiram um familiar de lá, né? Sim. Por não aceitarem esse tipo de intervenção. É como se a família achasse que pudesse cuidar dele em casa, seria isso? Sim, sim. É muito comum isso. Na verdade, não cuida nada, né? Não cuida. Não está cuidando. Se estivesse cuidando, a coisa não chegava onde chegou. Certo? Mas ela tem aquela falsa sensação de que está cuidando, que está no controle. Certo? Da mesma forma que o dependente ele acredita que ele está no controle, certo, do uso dele, certo? E da vida dele, a família também acha que está no controle da situação. Certo? Então é muito comum, certo? Na primeira semana, né, geralmente, né, na primeira semana tem aquela visita, certo, do familiar e o dependente químico fazer, né, o seu papel, que é o papel da doença, né, um dos mecanismos de defesa da doença, né? Fazer aquela chantagem emocional que já está bom, que já entendeu tudo, certo? Já que vai fazer diferente, não vou fazer mais, já entendi, certo? Faz toda aquela cena dramática, pede perdão, certo?
já reconheço, já sei que eu estava causando, certo? E a família, certo? Como a doença da codependência, certo? Ela é idêntica à doença da dependência, só não tem a droga. Só não certo? tem a Como droga. eu disse no início, né? A droga do dependente é a substância química, e a droga do codependente é a dependência. Então, da mesma forma que se interna o dependente para trabalhar a desintoxicação e a abstinência, o familiar também sente abstinência, a falta do dependente, que era o que dava movimento para ele. Certo? Ou seja, o telefone não toca mais, ele não tem que passar mais a noite acordado esperando a pessoa chegar para saber como que vai chegar, certo? Entendeu? Ele não tem mais reclamações, certo? Aquilo gera um vazio. Certo? Então a pessoa acaba se convencendo de que realmente o dependente está convencido de que está tudo certo, né? E acaba caindo, certo? Na armadilha do tirar o dependente da internação. Porque uma das características que a gente sabe que é muito forte, né, Manuel, é a manipulação. Eles são altamente manipuladores, chantagistas. Eles acho que eles fazem artes cênicas, né? Porque eles fazem uma representação, gente, que é impressionante. E como tem famílias que não têm essa percepção, é aquela coisa, coitado dele, coitada dela. Mas e a família, né? Quer dizer, não, eu acho que não existe essa coisa de coitadismo, né? Não o que existe é que a pessoa está doente, precisa de tratamento e ponto. E se a família ceder, a pessoa vai continuar doente. Por isso tem que tratar a família. Exatamente. Eu costumo, né, colocar na abordagem para as famílias que dentro desse contexto da doença, né, da dependência química, não existe, certo, o causador, certo, da doença, certo, nem a vítima. Certo? É verdade. Todos estão em igual condições. É verdade. Todos, certo? Sem exceção. Entendeu? Não tem o que causou, certo? E também a gente fala, né, para o codependente, que para o codependente, né, a codependência é a doença dos 3 Cs. Certo? Quais são os 3 Cs? Certo? Causa cura, certo? E a causa, a cura, certo? E a culpa. A culpa. Certo? Causa, cura e culpa. Certo? Entendeu? O codependente, ele acha que ele causou a doença no outro. Que ele tem a cura. Certo? Por quê? Por causa da manipulação do dependente. Certo? O dependente passa a transportar essa responsabilidade que é dele, certo? Para o familiar. Certo? Então ele acha que ele que causou. Certo? Ele tem um sentimento de culpa muito forte. Certo? Que o dependente acaba também transferindo para ele. Certo? E ele acha que ele vai curar um comportamento dele diferente. Não, eu estou agindo diferente. É verdade. Entendeu? Então isso é muito forte. Então a gente tem que quebrar tanto o mecanismo de negação do dependente como o mecanismo de negação do codependente. E o que é mais difícil? É mais difícil de quebrar o mecanismo, certo, de negação do codependente. Do codependente. Do codependente é mais difícil. Certo? Porque o dependente está sofrendo na pele. Apesar de que o codependente está sofrendo também. É verdade. Certo? Mas como ele acha que ele está no controle, então, certo? Ele está sofrendo, mas está sofrendo menos. Certo? E é comum a gente falar, né? Mas por que eu também tenho que me envolver? Por que eu também tenho que me comprometer se quem bebe, quem usa é ele? Sim, certo? É verdade. Entendeu? Você não bebe e não usa, mas você está sofrendo as consequências da mesma forma. É que é difícil, né, a pessoa enxergar isso, né? Para a gente conseguir convencer, né, para eles entenderem que eles, exatamente, né, fazem parte também desse processo. É uma família, né? Sim, é uma família, certo? E a doença, a gente fala que é uma doença familiar. Apenas de ter um, às vezes tem um, como eu já citei casos de famílias que tinha 4, certo? Entendeu? Eu já tratei pacientes também que era a família inteira, certo? Nossa, o cara estava com medo, ele falou, o que eu faço? Como que eu vou voltar para lá? Certo? Entendeu? Eu falei, aí, né? Aí certo? Fica difícil. Fica difícil, mas, certo? Tá aí agora a sua importância na família. Tá vendo? Certo? Agora você é importante também. Uma pessoa importante. É verdade. Certo? Entendeu? Esse vai ser o seu papel agora. É verdade. Entendeu? Porque você saiu certo, daquele quadro ou daquela posição que você tinha para a família, você vai voltar com uma outra.
Sem Entendeu? dúvida. Então, quer dizer, é uma doença complexa, né? Que não dá para trabalhar isoladamente. É verdade. Se a gente não tiver o comprometimento, certo, da família, de amigos, de pessoas próximas, certo? Entendeu? A gente, não digo que não consiga, mas torna-se mais difícil. Bem mais difícil, né? Certo? Manuel, como é que você está vendo, daqui a pouco a gente já está para encerrar, como é que você está vendo a questão do tratamento hoje em dia para o dependente a nível de Brasil comparado a fora do Brasil? Porque existem, como você mesmo falou, né, logo no começo da nossa conversa, existem muitos tratamentos hoje em dia para dependência química, né? E qual é a tua linha de trabalho em cima dessa questão, dessas terapias novas, desses tratamentos novos? Porque hoje em dia a gente tem muitas técnicas que estão vindo comprovadamente que não tem a cura, mas contribui muito para a recuperação da dependência química. Você falou constelação, quer dizer, uma constelação familiar, outras técnicas. Como é que você vê esses tratamentos no Brasil comparado também a outros tratamentos fora do Brasil? Eu acho que a nível de Brasil, tá, nós estamos muito aquém ainda. Tá? Em outros países existe um envolvimento muito mais, certo, abrangente, né, de toda a sociedade. Certo? Nós temos empresas envolvidas, nós temos grupos sociais envolvidos, certo? Entendeu? Nós temos, né, mais informações, principalmente para as famílias. Né? Nós temos um trabalho preventivo, que eu acho que é extremamente importante, certo? A questão da prevenção, certo? Entendeu? Que quem previne, certo, não precisa depois trabalhar na causa, certo? Então eu acho extremamente importante, certo? Agora, a nível de Brasil, tudo bem, nós temos tratamentos, certo, bastante eficazes, certo? Só que ele é extremamente direcionado para o dependente, certo? Nós precisamos ampliar mais, certo, esse quadro, nós precisamos ampliar. Tem boas propostas, né? Eu tenho acompanhado, certo? A gente que é da área, a gente procura acompanhar, a gente tem boas propostas, certo? Mas às vezes você trata o dependente, certo? Só que, certo, existe um fator social muito mais profundo, certo, por trás daquela dependência, que não está sendo trabalhado. Tá? Então você leva o dependente, você consegue convencer o dependente, certo? Você consegue convencer, às vezes, até a família, certo? Você faz um excelente tratamento, ele fica lá o período internado, ele faz a desintoxicação, certo? Ele recebe todas as orientações, as informações, certo? Ele sai de lá interessado na recuperação, só que ele volta, certo, para o ambiente de risco. E nós sabemos, né, que o ambiente de risco, certo, ele é muito mais favorável à doença do que à recuperação. É verdade. Tá? Entendeu? Então tem que se trabalhar, tem que ser um trabalho mais conjunto, certo? Tem que se trabalhar os fatores de risco. E isso é a nível governamental também, sim, né? Sim, né? Exatamente. Coisa assim, mais propostas que venham direcionadas também de forma governamental, né? Sim, certo? Que tem um das olhar, prefeituras, certo? né? Um olhar mais social. E humanista. Certo? E humanista, certo? Social humanista e personalizado. Não dá, certo? Para fazer um pacote e dizer que vai funcionar para todos. Certo? Que nós que estamos na área, a gente sabe que não funciona para todos. É verdade. Certo? Concordo plenamente. Certo? Entendeu? Então, quer dizer, também não dá para fazer um tratamento individual para cada um. Também não. Certo? Certo? Se a gente for contar com a estatística aí, em que em média certo? Entre 17% e 18% da população, certo, sofre com a dependência química. Isso a nível de Brasil. A nível de Brasil, se a gente for pegar gente. aí num universo de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando aí em torno de 40 milhões de pessoas. Como aí a gente vai tem tratar? Uma ideia. Desculpa, aí a gente tem uma ideia do número de codependentes, né? Sim, certo. Que, né, sempre, né, é como se fosse uma regra, tá? Por trás de cada dependente tem no mínimo, certo? Dois codependentes. No mínimo 2, certo? Então, se nós estivermos falando num universo de 40 milhões, você multiplica isso por 2. Então, você tem 40 milhões de dependentes, mais 80 milhões de codependentes. Então, vamos dizer que fechamos a população. Exatamente. Então, a população inteira está doente. Certo? Entendeu? Se a gente for dessa ótica,
certo? É basicamente isso, certo? Entendeu? E como elaborar, certo, um tratamento, certo? Para esse tipo Para de, esse tipo, né? para esse público, Para né? esse público. Sendo que o tráfico fala muito alto, né? Sim, nós temos a Infelizmente nós questão, somos uma certo? nós somos uma gotinha no oceano Sim, diante de uma vastidão do que está acontecendo no tráfico, no crime organizado. sim, certo? Infelizmente é isso. Nós temos os órgãos competentes para combater isso, certo? Tal, né? Nós ficamos mais com a parte, né, certo? Da doença instalada, né, da pessoa, né, do doente. Tal. Mas, certo? Tem que ter várias frentes aí, né? Entendeu? Várias frentes atuando para que a gente consiga um pouco mais de êxito, né? Eu acho fundamental, volto a frisar, fundamental a questão da prevenção, certo? Fala-se muito pouco. De que forma? Entendeu? Eu tenho levado, né, essa questão da prevenção em algumas escolas, sou convidado, né, para algumas escolas, algumas instituições, certo? Onde a gente vai falar para jovens, adolescentes, certo? Entendeu? Já participei de alguns programas preventivos que eu achei bastante eficaz, só que infelizmente, certo? Não foi adiante? Não vai adiante porque a gente esbarra em questões políticas, esbarra em questões... Infelizmente certo? esse é o mal do nosso Entendeu? país, né? Certo? Prioritários, né? Muda, né, o foco da prioridade, entendeu? Então a gente não tem uma política de continuidade, certo? Olha, tá dando certo, então vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos, certo? Intensificar, e a gente tem bons resultados, certo? Entendeu? Eu já recebi muitos pacientes, né, no consultório, certo? Que alguém ouviu, certo? Uma abordagem, uma palestra que eu fui fazer numa escola, tal, ouviu, certo? E pediu o endereço e foi procurar, certo? Então, é como, né, o Dr. Nelson acabou de falar agora, certo? Entendeu? É uma sementinha que a gente planta, certo? Porque é um oceano, certo? É uma imensidão tremenda, né? É verdade. Certo? Entendeu? E em alguns momentos a gente até se sente um pouco impotente, mas os poucos resultados que a gente vê é extremamente gratificante. É o que eu sempre digo, a gente salvar uma certo? vida, né? Exatamente, a gente tem bons resultados. Tem sim, certo? tem sim. Quem leva a sério a gente tem. Sim, bons resultados. E é isso que nos movimenta, né? É isso que nos dá força, energia, né? E vontade para continuar. Isso é pura verdade. Certo? Gente, Manuel, tá acabando. É uma pena, né? Nós podíamos passar horas aqui, né? Que é um assunto gostoso. Eu sei, eu tô curtindo muito. É um assunto legal, certo? Em novas oportunidades a gente pode até falar de outras questões. Ah, mas não tem a mínima certo? dúvida, nós vamos gravar outras. Tá? Mas eu espero, né, que essas informações sejam importantes para vocês, certo? E a partir daí a gente vai se colocando à disposição aí, certo? Entendeu? Para tentar, pelo menos, né, dentro do possível, minimizar. Exatamente. Certo? Nós não vamos conseguir salvar, gostaria eu, né, de poder salvar todos. Todos nós gostaríamos. Mas infelizmente, né, eu reconheço a minha impotência. É verdade, é verdade. Mas eu procuro fazer a minha parte, né, juntamente, né, com o Dr. Nelson aí e outros profissionais que a gente conhece também, né, que estão aí batalhando. Certo? A gente tem que acreditar, né, que é possível, certo? Que a gente consiga, né, fazer alguma coisa, né, por essas pessoas que sofrem, essas famílias, né, que sofrem. É verdade. Certo? E fazer através dos canais como esse, né, que está sendo aberto aí, tá? Que as pessoas recebam esse tipo de informação e saber que existe. Certo? Existe tipo de intervenções, existe tipos, né, de abordagem que pode ajudá-los. Sem dúvida. Gente, infelizmente estamos acabando por aqui. Foi uma entrevista fantástica. O Manuel trouxe... Bom, não preciso falar nada. O Manuel é uma das pessoas que eu mais respeito nesse meio. É um amicíssimo em todos os sentidos. E com certeza nós vamos gravar outras conversas aqui, Manuel, porque é um assunto muito amplo mesmo. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês dentro daquilo que vocês estão vivendo, porque é impossível, Manuel, que não tenha alguém que se identifique com o que a gente conversou aqui. Tem bastante gente. E acredito, sabe? Não é verdade? E o que vocês tiverem, como eu sempre falo nos finais das entrevistas,
quando eu postar o vídeo, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, coloquem nos comentários lá no YouTube, tá? No Face também, que eu vou lançar no Face, nas minhas redes. Fiquem à vontade para postar o que vocês quiserem, tá bom? Porque o que vocês falarem, sejam elogios ou críticas, vai agregar o crescimento do nosso trabalho. Porque tanto o meu objetivo, a partir do momento que eu comecei a lançar esse trabalho, é de trazer profissionais como o Manuel, como outras pessoas que eu entrevistei, que vão passar informações de máxima utilidade para todos vocês. E eu fico muito grato a vocês que estão correspondendo a esse trabalho que eu estou fazendo. Eu fico muito grato mesmo. E eu quero agradecer também aqui ao Espaço Mosaico, onde eu estou locado aqui, agradecer a Edna, né, que me cede esse espaço sempre, que fica aqui na Rua Mairink 60, na Vila Mariana, pertinho do metrô. E aqui o espaço também tem outros profissionais, além de mim, como psicopedagogos, trabalham com crianças de múltiplas deficiências mentais, etc. E Manuel, se você quiser mais alguma recomendação que você queira falar, além do que você já falou, se você quiser transmitir mais uma mensagem para você finalizar a sua parte, fique à vontade. Eu só quero agradecer, né, o espaço, certo? Entendeu? Obrigado. A consideração, o espaço de poder estar colocando aqui, né, certo, a minha experiência, certo, e o meu pensamento a respeito, né, dessa questão que é bastante complexa, e também está deixando para vocês aqui, certo, que um dos aparelhos públicos que nós temos, né, que já trabalha nessa linha, né, de raciocínio, nessa linha, né, do assunto que nós trouxemos aqui, tanto com o dependente como com o codependente, certo? São os CAPs, certo? Os CAPs ADs, certo? Hoje eles já estão aparelhados, certo? Para receber tanto o dependente como a família, certo? E poder trabalhar nessa linha de abordagem, certo? Então tá aí mais uma informação para vocês, né? Aqueles que tiverem, certo, interesse, certo? E tiverem vivenciando essa problemática, que podem procurar, certo? Aí na sua região, certo? Entendeu? Ou buscar essa informação através do seu posto de saúde mais próximo, tal, que eles tenham, certo? Entendeu? Como estarem ajudando nessa questão. E espero que eu tenha, né, transmitido a informação, e também como o Nelson colocou aqui, certo? Nós sempre estamos abertos, certo? Acho que um dos principais objetivos, né, dessa nossa caminhada é a mente aberta para poder receber sugestões, críticas, certo? Mais informações a respeito, tá? Para a gente estar procurando se melhorar, certo? E o nosso objetivo é se aproximar cada vez mais do público, certo? Cada vez mais das pessoas, usando os recursos, né, da mídia moderna aí, certo? Para poder estar levando essas informações que eu acho de extrema importância. Com certeza. E aqui meu obrigado pelo espaço e pela... Nós é que agradecemos, Manuel. Você foi fantástico, foi uma conversa muito envolvente, e nós vamos gravar outra com certeza, né? Inclusive nós temos uma ideia, junto com ele e outros profissionais da dependência química, de fazer, se não for esse ano, para o ano que vem, uma roda de conversa com psicólogos voltados à dependência química. Eu tenho certeza que vai ser fantástico, vai ter ser uma fantástico. troca de experiência, ouvir outras opiniões a respeito. Exatamente. Entender outros tipos de abordagem, outros êxitos no tratamento, né? Que isso nos fortalece, a gente saber dos êxitos. Exatamente. Né, tal, certo? Só vai engrandecer, né? É verdade, é verdade. Todo esse nosso objetivo. É isso aí, gente. Então, por aqui a gente fica. Obrigado pela audiência mais uma vez de vocês. Manuel, meu irmão, obrigado, meu querido. Obrigado, foi um grande prazer. Estamos juntos mesmo, com certeza. A gente está junto sempre. Nossa amizade já de uma longa data, e que vamos aí, oxalá que seja ad eterno. E que espero que vocês tenham gostado. E hoje foi realmente muito legal. Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima entrevista. E com certeza, o que vocês tiverem de dúvidas, nós vamos estar aqui para responder. Um grande abraço e até a próxima.